reunido para continuar falando do amor de Deus, né? Essa noite que Deus preparou, e essa noite já ouvimos diversas palavras, já ouvimos, a nossa irmã acabou de falar de coisas maravilhosas, né? Da revelação de Deus, que não é para todos, mas é para aqueles que acreditam no Senhor. Nós sabemos que, como o Senhor no início cobrou de Gideão, Gideão se espantou quando escolheu 32 homens. Então Deus mandou ele fazer aquela prova com aquele povo justamente só por uma coisa, porque era gente demais, e eles não iam lembrar que foi o Senhor que deu aquela guerra na mão deles, né? Da mesma forma é hoje. Hoje, se eu procurar estar atrás de bacharéis, atrás de escribas, atrás dos estudiosos daqui, aí é onde que Deus não vai revelar para mim, porque só tem um que pode revelar o mistério, é Jesus. Aleluia. Então eu tenho que correr atrás de Jesus, não é? Se eu Glória a Deus, aleluia. A revelação do céu, porque não tem a revelação do céu. Quem tem a revelação do céu é somente Jesus Cristo. E é por isso que Deus não está entregando na mão desses homens a revelação do céu, algo que vem dos altos céus. É por isso que eles ficam loucos e não entendem a pregação verdadeira quando é lançada, quando eles ouvem uma palavra que é direta do céu. Eles começam a murmurar e começam a dizer que não está certo, começam a dizer que está errado. Nada é puro para o impuro, nada é bom para quem está contaminado. Aleluia. Para quem está contaminado não tem nada bom, só o mal que é bom para eles. Mas para quem está com Deus, aí sim, o mal aborrece, mas o bem faz bem no coração da pessoa. Então, aleluia, nós aqui estamos nessa noite para falar do bem. Nós vamos falar de uma coisa tão importante, que é que fala do dízimo e as ofertas. Nós vamos falar de dízimo e oferta nessa noite, para que as pessoas que vão nos assistir através das redes de internet, no YouTube e outros lugares, nós queremos deixar para essas pessoas uma resposta real da Bíblia, né? Porque tem pregadores, tem homens que estudaram a Bíblia e que estão tentando desviar a palavra do Senhor. Eles estudaram a Bíblia e nem tanto ele concorda com dízimo. Tem pessoas que não concordam com dízimo, estudiosos que tentam hoje desviar a palavra do Senhor porque não concorda com dízimo. Mas se foi criado no início e a forma que Deus usou o seu servo para colocar na Escritura Sagrada foi que era para dizimar, para fazer esse dízimo, para trazer a obra de Deus, para que os levitas pudessem viver da obra, para que o povo naquela época pudesse estar se alimentando do que entrava. Nós sabemos que anteriormente, no início, não era dinheiro realmente, mas era os bens, era as ovelhas, era as ovelhas, era os bens, era o material que era levado. Mas no dia de hoje, como hoje as pessoas têm salário, têm dinheiro, aí é o dízimo, e as pessoas tiram o dízimo e dá para a casa de Deus. Mas tem que dar com fé, com toda confiança, com toda sabedoria, porque Deus não recebe o dízimo de pessoas que dá com pena. Deus não recebe o dízimo de pessoas que dá e falando, será que esse dinheiro vai render alguma coisa? Não se preocupe, o dinheiro não é seu. O dinheiro que você tem que devolver para Deus, devolva ele para Deus e não se preocupe com o que vai acontecer. Porque se você for se preocupar com o que vai acontecer, você não vai ter coragem de dar. Por quê? Porque você vê hoje muitos pastores usando o dinheiro incorreto. Mas não é por causa que estão usando o dinheiro incorreto que você não vai deixar de fazer a sua parte. Você vai fazer a sua parte. Porque a sua parte você tem que fazer para com Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não quero ser crente que nem aquele irmão, e nem que nem aquela irmã. E quem foi que disse que Jesus está mandando você ser crente que nem um crente desmantelado? Quem foi que disse que Jesus quer que você seja um crente seguindo o erro? Deus quer que você seja um crente seguindo os mandamentos corretos que está escrito na Bíblia Sagrada. Não é? Então, se nós for olhar para os que estão errados, você vai fazer que nem ele? Não. Você vê a pessoa errada na igreja ou em qualquer lugar do mundo fazendo algo incorreto, do jeito que não é para fazer, você tem que ver e até olhar para você de graças a Deus que eu não estou fazendo assim, se eu estou fazendo corretamente e quero fazer o certo. E orar para aquela pessoa, para ver se Deus tira aquela ignorância do seu coração e começa a fazer o certo também. Porque se nós for dizer, eu vou parar porque fulano está fazendo errado, então não é o certo.
você parar porque você está vendo alguém fazer as coisas erradas. O certo é você não fazer coisa errada, mas dizer: Senhor, eu quero força, porque eu quero fazer correto. Eu quero ser um crente fiel. Eu quero ser um crente abençoado. Eu quero ser um crente que cumpre a tua palavra. Eu quero ser um crente que faz a tua vontade. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E por aí que começa. Então nós sabemos que a coisa mais difícil nos dias de hoje é as pessoas serem dizimistas da casa de Deus. Dizimista fiel, né? Nós sabemos que está escrito aqui no livro de Deuteronômio 14 e 22, que fala também do dízimo. Que fala: certamente darei dízimo de toda a novidade da sua semente, que cada ano recolher do campo. Bom, que está falando automaticamente, o início aqui, está dizendo que dá o dízimo de tudo durante o ano, tudo aquilo que ele colheu, ele ia dar, que conseguiu durante aquele ano, das suas terras, das suas fazendas, dos seus animais, era para dar à casa do Senhor. Eu não vou ler tudo, ler só essa, porque aqui é o começo. Daqui nós vamos lá para outras partes. Então, para nós entender que muitas das vezes a pessoa tem que dar só o dízimo, mas por ter muitos ladrões que usam a Bíblia Sagrada, pessoas que se diz pastores de Deus, homens do Senhor, que tem feito tanta confusão na terra através da palavra do Senhor, usando a palavra do Senhor, mas fora do que é para ser. Aí tira logo a palavra do Senhor: não, irmão, vamos fazer um voto, vamos fazer um carnê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo isso hipocrisia de homens. Aleluia. E conversa fiada. Porque onde é que está escrito que é um carnê que você tem que fazer? Onde é que está escrito que eu tenho que fazer um carnê para todo mês eu levar tanto para as igrejas? Então, isso é onde que entra o fracasso das próprias ovelhas, que estão corrompidas e dando ouvido aos lobos, os falsos profetas e os enganadores, não ouvindo a verdade. Nós aqui estamos numa igreja humilde e precisamos de dizimistas, precisamos de ofertas, precisamos de pessoas que estejam dispostas a cooperar com esta obra. Mas nós ensinamos o que está escrito. Nós não queremos que alguém venda a sua casa e dê para essa igreja. Não queremos que alguém venda o seu carro e dê para a igreja da Porta das Ovelhas. Nós queremos que você dê somente o que cabe à palavra de Deus. Nós queremos que você cumpra somente o que está escrito na palavra de Deus. Se Aleluia. você é um trabalhador, você vai tirar o seu dízimo e dar na casa de Deus, porque é o que a palavra nos ensina. A palavra não manda dar o seu pagamento todo para a igreja, porque você vai viver de quê? Deus deu a bênção para você, deu o seu salário, deu tudo para você, e você agora pega o que Deus deu e vai dar na mão do homem, porque ele pediu. Não, é falta de sabedoria. Deus não manda ninguém fazer isso. E quem estiver fazendo isso, está entregando a sua alma a Satanás, porque isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que você faça somente o que está escrito. É 10%, é 10%. É oferta, é oferta. Então, por que você vai dar 20%, por que você vai dar 30%, por que você vai dar a metade, por que você vai dar tudo? Você saiu fora dos mandamentos de Cristo, obedecendo a homens corruptos, homens que estão atrás de seres os mais importantes, riquezas em cima da terra, mas não estão obedecendo o Criador, que era o Deus Todo-Poderoso. Pessoas que seguem esses homens, a sua sentença já está marcada. É inferno na certa. Porque Deus tem levantado homens e mulheres nessa terra para estar instruindo o que é servir a Deus. Como nós estamos aqui nessa noite, falando disso, para os ouvintes da palavra de Deus, para que possa entrar nos vossos corações o entendimento e possa entrar na mente para que possa se desviar da enganação. Quantos casamentos que têm se acabado, quantas coisas que têm andado para trás por seguimento de ensinamento errado, quantas mulheres que têm dado aquilo que o marido de tanto sofrimento correu para adquirir carros, casa, venderam e deram para as igrejas, pensando que ia ganhar o drogo, e não ganharam nada, porque não é projeto de Deus, não foi Deus que mandou, mas acabou o casamento, porque o marido que ele trabalhou, ele não vai chegar em casa e saber que a sua esposa deu tudo que ele tinha para a igreja, deu tudo que ele tinha, nem falou com ele, foi lá, só porque o pastor fez a cabeça dela, com a mente cautelizada, perdeu tudo, e agora aquela confusão e briga, porque foi uma coisa que não era combinado, né?
por falta de entendimento da palavra de Deus e por ganância de pessoas querendo ser o que não é para ser, né? Porque se eu dou alguma coisa a alguém pensando em ter o dobro, eu já estou com má intenção, eu já estou corrompido. Eu nunca devo dar nada a ninguém pensando em ter o dobro ou ter 3 vezes, não, eu já estou errado. Aleluia. Se eu dou o dinheiro na igreja ou dou qualquer dinheiro para a igreja, eu tenho que dar pensando que aquele dinheiro eu não vou receber de volta, mas pensando que eu estou devolvendo porque eu já recebi de Deus a minha bênção. Eu estou entregando aquilo que eu já recebi do Senhor. Aleluia. Porque Ele já me deu. Eu não vou entregar nada pensando em ter 3 vezes mais ou 4 vezes mais, que é isso que acontece na mente das pessoas que ouvem a palavra dos falsos profetas. Falsos profetas só têm sucesso porque encontram ovelha fracassada que não conhece a palavra do Senhor e nem quer passar a conhecer a palavra do Senhor. Falsos profetas só conseguem essas bênçãos financeiras porque não é bênção espiritual e nem tem nada de Deus, porque é o homem que faz toda essa lavagem cerebral para se enriquecer e andar para lá e para cá de aviões, andar para lá e para cá comendo o bom e o melhor, mas estão longe do Senhor, tanto eles como quem está apoiando e como alguém participa dessas coisas erradas a qual nós estamos vendo no mundo dos dias de hoje, né? Então eu estou falando isso aqui, eu não tenho medo de ninguém, porque eu estou com Deus e minha vida está entregue na mão do Senhor. Se alguém não gosta dessa palavra, é porque está tocando no seu coração, você precisa se converter realmente, porque se não se converter, aleluia, o que há do homem que estudou a palavra de Deus, do homem que passou a vida inteira dizendo que é um servo de Deus, dizendo que conhece a palavra do Senhor, mas quando você falar essas coisas para distorcer a palavra do Senhor, não tem conhecimento de nada. Conhece a palavra de Deus, é aquele que obedece os mandamentos do Senhor, né? Glória então, a Deus. O dízimo é tão fácil de se cumprir quando a pessoa quer cumprir, né? É só, vamos supor, vou dar uns exemplos. Vamos supor uma pessoa ganha R$2.000, vai tirar R$200 e dar para a igreja. Se quiser dar uma oferta para a igreja, vai dar. Você vai dar a oferta que você quiser, não é obrigado. Você que sabe o tanto você quer dar de oferta, né? É isso. Ganha 1.000, vai dar 100. Ganha 500, dá 50. Ganha 700, vai dar 70. Isso. Para quem ouvir, entender aonde que está sendo roubado, aonde que está sendo manipulado. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E Ele não precisa de ninguém ensinar a fazer a obra do Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor. Essa palavra que está escrito é para nós aprender. E como é que nós aprendemos? Quando nós aprendemos, nós vamos passar para frente o que aprendemos. Aprendemos de quem? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo, por exemplo, a sua palavra aqui para nos ensinar. Então, nós estamos vendo que aqui fala do dízimo de Deuteronômio 14 e 22. Mas tem tantos lugares que fala do dízimo. E o que confunde a cabeça das pessoas no dia de hoje, dos pregadores, pastores e outros, é que eles se preocupam, que acham que o dízimo só está falando do dízimo no Velho Testamento. Também no Novo fala, mas vamos ver o Novo também, para os irmãos que ouvir essa mensagem e saber que está completa a mensagem. Que você não vai ficar faltando, dizendo, não, mas só está falando no Velho. Está falando no Velho, está falando no Novo também. Está falando em tudo. Mas temos que entender que Jesus não veio tirar a palavra, Ele veio cumprir a palavra. E que Ele deixou bem claro que o que foi no início é até o fim. Nós sabemos que a palavra de Deus é completa. A Bíblia Sagrada, ela é do Gênesis até Apocalipse, toda é para nós meditar e para nós procurar a obedecê-la, as partes que faltam nós obedecer, né? É isso que eu quero. Nós vamos ler ainda do livro de Lucas. Vamos ler no livro de Lucas 2 versículos. Nós vamos ler no livro de Lucas. Primeiro nós vamos ler no livro de Lucas 11 e 42. De Lucas 11 e 42, que fala assim: mas ai de vós, fariseu, que dízima da hortelã e da renda de todo horteliça, e despreza o juízo, o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Então, aqui nós estamos vendo que Jesus estava
repreendendo os fariseus, que davam o dízimo, que fazia essa parte, dizimava tudo que eles tinham. Só que o Senhor não disse que era para eles parar de dar o dízimo, disse que eles faziam isso, estava tudo bem, mas não queria fazer o cumprimento da palavra do Senhor, que era obedecer a verdade da palavra de Deus, né? Porque tem pregador que fala que o dízimo foi no Velho Testamento. Se fosse só no Velho Testamento, Jesus estava dizendo aqui que não era para eles dar o dízimo, mas ele está dizendo que era para eles fazer isso, mas não parar de fazer o cumprimento da outra palavra. Porque é como se estivesse dizendo, não é para dar só o dízimo, é para fazer o completo. Porque também se eu sou um dizimista e não obedecer a palavra do Senhor, de nada adianta. Porque o ser dízimo na casa de Deus é uma proteção para o seu salário, uma proteção para a sua vida financeira, é uma proteção para o próprio Filho de Deus, porque a igreja que recebe o dízimo do servo do Senhor, ela é obrigada a ajudá-la na hora que o membro precisar. A igreja que ela recolhe o dízimo dos seus fiéis, ela tem que ter um caixa para que no dia que um dos seus fiéis estiver precisando de uma ajuda, essa igreja tem que abrir a mão e ajudar os seus fiéis. Por isso que ele fala que tem que ter mantimento na minha casa, para que se um dos meus precisar, que venha até a minha casa e que ache o que comer na minha casa, que ache o que vestir na minha casa, que ache apoio na minha casa, que o pastor trate bem aquele que foi um dizimista fiel e de repente ele parou de ser um dizimista porque foi desempregado, porque ocorreu alguma coisa na vida dele. Ele tem que ser bem acolhido na casa de Deus e respeitado como se fosse um homem que estivesse dando também. Porque muitas das vezes eu tenho visto muito testemunho de pastores que quando a pessoa está desempregada, após faz um ribuliço na igreja e proíbe até o irmão tomar a sua ceia, e proíbe o irmão até fazer as coisas como se ele estivesse ali cuidando do irmão enquanto ele tivesse o dinheiro para trazer para a igreja. O irmão parou de trazer o dízimo, ou deu alguma coisa, ele fechou a cara para o irmão e já trata o irmão diferente. Então, esses pastores, sabe como são lobos, porque eles estão atrás, não de cuidar da ovelha, mas estão atrás só do dinheiro da ovelha. E assim é completamente errado. Assim não é certo, né? Então, não é certo. Então, a palavra de Deus não quer que seja assim. Nós vamos ver também outra passagem no livro de Lucas 18 e 12, que fala assim: jejue 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possui. Nós sabemos que essa aqui é aquela passagem do publicano, né? Aquele que fazia tudo isso, e daquele outro que não fazia nada, e que o Senhor deu ouvido à voz daquele que disse: eu sou um pobre miserável, não tenho nada. Eu estou falando isso porque esse homem está afirmando outra vez que ele dava o dízimo de tudo quanto possuía. Então quer dizer o quê? Nós estamos lendo no Velho Testamento, no livro de Lucas 18 e 12. Está confirmando de novo que o povo, na era de Jesus, eles eram dizimistas, eles eram cooperador com a obra do Senhor. Para trazer a confirmação que o dízimo não é só no Velho Testamento, mas sim no Novo Testamento também. Para que nós não venhamos fugir da palavra do Senhor, como muitos pastores têm tentado desviar os mandamentos do Senhor. Muitos estudiosos têm tentado trazer um ensinamento completamente diferente do que está escrito na palavra de Deus. Então, nós estamos nessa noite aprendendo que o dízimo é um mandamento, o dízimo é um cumprimento. Para quê? O dízimo é para a igreja do Senhor crescer, para a igreja do Senhor ser aberta a todas as igrejas, as filiais da igreja. O ministério vai abrir mais filiais e ela tem que abrir com o dinheiro que entra do dízimo e oferta. Não é isso que está escrito? Não é isso que Deus quer a produção da igreja? Tanto para isso, como também para ajudar as ovelhas do Senhor. E hoje nós não vê assim. Hoje nós vemos as pessoas tomando muito dinheiro, né? Vai ver os raios, os meios de comunicações pedindo milhões e milhões às pessoas, como se fosse uma igreja. Já não é mais igreja, mas parece que é um banco. Já parece que é banco, porque tem carro forte tirando dinheiro das igrejas, tem segurança nas igrejas, tem igreja que tem cabine à prova de bala,
tem segurança ao redor da igreja com armado. Isso não é mais obra de Deus. O que é isso? Será que é isso, meus irmãos? Será que é isso, povo de Deus? Será que o povo de Deus não consegue enxergar que agora virou total negócio o povo para se cumprir a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Timóteo, que fala um negócio do meu povo, e agora virou esse negócio, mas o povo não consegue enxergar essas coisas. Aleluia. O povo só consegue enxergar aquela igrejinha pequenininha que está conseguindo, tentando pregar a verdade, tentando abrir os olhos das pessoas, né? Mas é assim mesmo. Quando Jesus vinha buscar a sua igreja, que ficar um montão fora da salvação, o que vai acontecer? Eles vão sentir falta dessa palavra. Vão sentir falta da sua palavra, da sua verdade. Então, é isso que vai ocorrer quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas nós estamos vendo nessa noite que o Senhor quer que nós façamos somente o que está escrito. Ser o dizimista da casa do Senhor é como se fosse uma pessoa que protege a empresa que você trabalha. Aleluia. O patrão seu, ele pode até não ser um crente, mas você que trabalha numa empresa, pequena ou grande, que você é um servo de Deus, que você passa a dizimar a casa do Senhor com todo amor, com todo carinho, você está automaticamente abençoando a sua empresa. A sua empresa pode até crescer mais, de fato, porque você está aplicando na obra de Deus aquilo que é de Deus, e Deus olha lá de cima e vai começar a trabalhar na sua empresa mais, vai começar a dar mais oportunidade, a mudar situações, a transformar. Muitas das vezes a empresa tinha até uma sentença para fechar, mas Deus pode alongar os dias de vida na terra para que essa empresa seja uma empresa que entregue mais, seja uma empresa que dê mais lucro e trazer ali o crescimento espiritual. Porque nós sabemos que a obra de Deus, ela é em todos os lugares, não é só na igreja. Quando nós somos um dizimista, na nossa empresa alguém vai ver a diferença, porque vai ver você diferente. Você vai ser diferente. Alguém vai te ver diferente porque vai querer saber por que é que você é diferente. E você vai falar para a pessoa porque você é diferente, porque você honra ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso é o que nós temos que aprender. Aprender o que está escrito, não sair fora do que está escrito, que é a palavra do Senhor. Porque a função dos homens que não têm compromisso com Deus é iludir as pessoas para sair fora da verdade, para que as pessoas dêem aquilo que nem tem, para levar para a igreja, para depois ficar mendigando o pão, para depois ficar sem condições alguma e ficar ali passando fome, porque todo dia que ele teve, ele deu para a igreja, porque não deu ouvido à palavra de Deus. Porque Jesus não está mandando para todo dia, Jesus está dizendo que é para nós ser um dizimista fiel. Dizimista fiel é dar aquilo que é do Senhor, a medida certa, não é dar mais e nem a menos, é dar aquilo que cabe a cada um dos seus trabalhadores, a cada um dos seus empresários, a cada uma das pessoas que faz parte, que dá o dízimo à casa do Senhor. Então, tudo isso para o homem não fazer as coisas erradas como muitos estão fazendo. Então, muitos estão fazendo e vai continuar fazendo, porque também é avarento. Tem muitas ovelhas que eles estão na igreja atrás, não de Jesus nem de salvação, mas estão atrás de homens, estão atrás de profetas. E os profetas, que é usado por Deus, eles trazem uma palavra que adverte e leva a pessoa para o lado certo. Mas os profetas, que são profetas de Baal, trazem as pessoas para o mundo da enganação, para o mundo Aleluia. Da derrota. É verdade. E ele não vai chegar a lugar nenhum, e depois vai sair falando mal da igreja. Ah, fiquei tantos anos na igreja e perdi foi tudo que eu tinha. Perdeu tudo que tinha por quê? Porque você foi um bobo, você não olhou a palavra, você seguiu os homens mentirosos e falsos, que é o que mais tem em cima dessa terra. Mas Deus quer que nós sejamos inteligentes. Inteligente é aquele que ouve a palavra do Senhor e que não deixa ninguém trocar a verdade pela mentira. Mas ele vai ser verdadeiro até o fim. Ele não vai deixar ninguém manipular. Ele vai ser valente, né? Vamos ler agora o livro de Malaquias, Malaquias 3 e 7. No título dessa palavra fala assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça, né? Está dizendo assim, que nós temos que acreditar em tudo que ele tem deixado escrito. Porque quando se fala de dinheiro, é difícil se acreditar, não é? Porque as pessoas, quando se fala de dinheiro, traz uma má impressão que as pessoas estão falando do dinheiro somente para se enriquecer
somente para ter mau uso do dinheiro. E é por isso que é difícil. Então não devemos duvidar da providência do Senhor, nem do que Deus pode fazer na sua vida, mas é cumprir a palavra do Senhor. Está escrito aqui no livro de Malaquias 3 e 7, que fala assim: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste a minha palavra, né? Aqui, vou ler no 8 agora. Roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais. Dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas ossadas. Com maldições sois amaldiçoados, porque me rouba a mim, vós todas as nações, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Aleluia. Então, o Senhor fala de grande abastança quando o homem é fiel a Ele. Então, se nós não tivermos medo de cumprir a palavra do Senhor, vai acontecer essa bênção qual nós acabamos de ler. Mas se tivermos medo, vamos ser um derrotado, porque ele fala que não deve roubar a Deus. E o homem não rouba a Deus somente por falta de dízimo, mas ele rouba a Deus também quando ele distorce a palavra do Senhor. Ele rouba a Deus também quando ele é para falar uma coisa, ele fala outra. Ele rouba através da consciência, né? Quantas pessoas que têm roubado a consciência das pessoas, quantas pessoas têm roubado o entender da pessoa, quantas pessoas que têm entrado com a palavra que não tem nada a ver, para desviar a mente do ser humano, para que o ser humano possa acreditar em uma coisa que é errado, em uma coisa que não é correta, uma coisa que não vai levar ele a lugar nenhum. Nós sabemos que a função dos homens de Deus é afirmar a promessa de Deus na vida do ser humano, é afirmar o vínculo da salvação a cada dia e a cada minuto. Deus levantou os pastores, foi para sofrer pela sua ovelha. Deus levantou os pastores, foi para pagar o preço, para lutar para que a ovelha possa crescer, para que a ovelha possa crescer mais espiritualmente, para que ela possa entender que o preço que Jesus pagou foi muito alto. Aquele sangue que foi derramado, o sofrimento que vem desde Gênesis a Apocalipse, o sofrimento dos grandes homens de Deus, grandes guerras, todos os problemas que ocorreu até os dias de hoje, e nós vemos que o homem ainda está na mesma conduta, a conduta de ganância, a conduta de pensar só no dinheiro, a conduta de pensar só naquilo. Então nós sabemos que quando o homem passa a pensar em Deus, ele vai obedecer a palavra de Deus. Tanto os pastores que recebem o dízimo para fazer a obra do Senhor, como também as ovelhas que têm por obrigação de ser um dizimista à casa do Senhor, para que toda maldição saia do seu lugar, saia de seu derredor, saia da sua vida, e você possa ser uma pessoa agraciada pela promessa do Senhor e pela graça do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não quer que você seja um roubador dele, senão não tinha deixado escrita essa palavra. Nós sabemos que essa palavra não é tão fácil de se pregar, porque tem pastor que nem prega mais essa palavra. Então eles não querem falar essa palavra, então eles procuram outra forma de falar. Eles começam a falar de carnê, de outros tipos de situações, que se torna muito mais pior do que essa palavra. Porque muitas das vezes o homem faz uma lavagem cerebral na vida do ser humano, e ele não quer dar o dízimo, mas ele dá até mais do que o dízimo, ele dá até a metade do seu pagamento muitas das vezes para as igrejas, só porque o homem tem pedido. Não faça isso, dê o que está escrito, obedeça a palavra do Senhor, obedeça os mandamentos do Senhor. Ele não está pedindo uma coisa que você não pode fazer, ele está pedindo uma coisa que você pode fazer, eu posso fazer, nós podemos cumprir, e é só isso que ele pede. Ele não pede coisas que você não possa cumprir, porque ele sabe o que nós suporta. Ele não vai pedir uma coisa que vai te matar, vai pedir uma coisa que vai te preparar para você alcançar a vitória amanhã, para que você amanhã tenha aquilo de bom que Deus vai colocar nas suas mãos, e você possa abrir a sua boca e dizer: eu sou fiel, meu Deus, em tudo. Eu sou fiel, meu Deus, em tudo.
Ah não, eu sou só um orador, mas não dou o dízimo. Então você não é fiel a Deus. Ah, eu sou uma pessoa que não tem fé de dar o dízimo. Então você não serve de Deus. Que serve de Deus é esse que não acredita na providência do seu Deus. Que serve de Deus é esse que não acredita no cumprimento da palavra do Senhor. Porque se eu servo de Deus e faço só uma parte, não faço a outra, então eu estou errado, você está errado, estamos errados. Nós temos que fazer o que está escrito por completo. Nós sabemos que tem pessoas que você for falar do dízimo, pessoas que não é dizimista, vai te aconselhar não ser também, porque a pessoa que está sujo, ele quer sujar o outro. A pessoa que não acredita, ele quer fazer você não acreditar também. A pessoa que não tem fé, ele quer que você também não tenha fé. Então nós temos que colocar em nossa mente uma coisa: nós temos a fé, porque a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo envolvimento, pela comunhão entre nós e a palavra do Senhor. Cresce a fé, a comunhão, e quando essa fé chega no teu coração, você vai fazer e você vai alcançar de Deus a vitória. Você vai alcançar os bens que eu tenho para entregar nas nossas mãos. E também sair dessa palavra que é tão dura, que fala assim: roubará o homem a Deus, todavia me roubará. Dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas ao sábio. Aí no 9 fala: com maldições sois amaldiçoados, porque rouba a mim, pode toda a nação. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, a casa de Deus tem que ter alguma coisa, tem que ter preparamento, tem que ter mantimento. Mantimento em tudo, né? Nós sabemos que, vamos supor, estamos aqui, chega alguém da nossa igreja, alguém que é um membro da nossa igreja, alguém que precisa de uma ajuda, nós não podemos fechar, dizer: oi, irmão, não, jamais nós podemos fazer uma coisa dessa. Nós temos que estar preparados. Se entrar alguém que é membro da nossa igreja aqui, precisando de, nós temos que abrir a mão: ô irmão, o que é que o irmão precisa? E ajudar o nosso irmão, não criticar. E nem, irmão, não vamos criticar ele, não, vamos ajudar, porque ele foi uma pessoa, e é uma pessoa amada de Deus, que tem cumprido com os mandamentos do Senhor, e agora, porque ele precisa, nós não vamos ajudar ele. Aí, se nós não ajudar ele, nós não estamos na palavra do Senhor, porque só vem, nosso rei, e não sai nada, que é o que estão fazendo no dia de hoje. Então, a igreja ela tem que estar preparada, tanto com palavras, como também com condições financeiras, não só para o pastor, mas para ajudar as ovelhas que estiver precisando. É isso que as igrejas que têm muitas condições, muito dinheiro, estão um pouco de rico, mas muitas das vezes eles, será que não pesa na sua consciência de saber que tudo isso não é deles? Porque o que é da igreja, a riqueza da igreja não é totalmente da igreja, mas realmente é do povo, porque o povo que fez aquela igreja crescer, o povo que fez aquele, então faz parte de Deus, é de Deus aquilo. Então é do povo de Deus, é da obra do Senhor. Então é isso que está faltando o povo entender essas coisas, para que possa tomar posse da vitória. Então nós vamos pedir a Deus que nos livre, que nos dê livramento, que dê proteção. Vamos pedir a Deus que venha abençoar todos os dizimistas que é fiel na casa de Deus, e os que ainda não é, que passe a ser um dizimista fiel e possa fazer a obra do Senhor. Nós queremos que o povo que vai ouvir essa mensagem, que não é dizimista, que não endureça o coração, mas que dê o dízimo na sua igreja. Nós não estamos pedindo para dar na porta das ovelhas, porque nós não sabemos nem quem vai ouvir essa mensagem, não sabemos nem que país as pessoas vão acessar essa mensagem, não sabemos, mas sabemos uma coisa: que você que é um crente, que está na igreja hoje, que não está dando o dízimo, passe a dar o dízimo, mas dê o dízimo, não dê além disso. E você que está dando além disso, pare de fazer essas besteiras e seja fiel a Deus. Para de ganância, para de dar o dinheiro para os homens, falsos profetas, que estão enganando, que estão manipulando a palavra do Senhor, e você está acreditando que vai ter 3, 4, 5, 6, vai ter 2 casas, vai ter 5 carros. Mentira de Satanás. Jesus não veio chamar ninguém para dar carro nem na casa. Jesus veio para levar nós para o céu e preparar a nossa alma para morar com Ele. É isso que o Senhor veio. Então todos os homens que estiverem mudando a palavra do Senhor, quem for com Ele não vai chegar no céu, porque esses homens não estão pregando o céu. Pregar o céu é o que está escrito aqui. Salvação é obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Então,
que os ouvintes da palavra de Deus venham passar a ser obediente à palavra de Deus, venham passar a ser cumpridor da palavra do Senhor. E como foi lido nessa noite, a palavra, o dízimo da casa de Deus está falando em dízimo em vários lugares, não é só no livro no Velho Testamento, também no Novo. Lucas 18 e 12, Hebreus 7 e 4, Hebreus 7 e 6 também está falando, não vou mais falar porque o tempo não dá. Então Hebreus 9, também 7 e 9 também fala. Então tem, no geral, tem 25 capítulos que falam de dízimo. Então tem muitas coisas que falam do dízimo e a pessoa muitas vezes fica criticando e fica falando. Quem tem que ler, as ovelhas devem ler a Bíblia Sagrada, ser instruído na palavra, para que ninguém engane, porque Deus não quer que ninguém seja enganado. Se os homens estão sendo, se as ovelhas estão sendo enganadas, não é porque Deus quer que você seja enganado, é a avarência, porque a pessoa quer ser rico, quer alcançar bem materiais e não está atrás de salvação, ou então porque não está sendo ensinado do jeito que é para ensinar. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Amém? Então vamos estar agradecendo por essa palavra e pedir a Deus que leve nós para nossas casas, né? Vamos orar ao Senhor. Meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, te pedimos humildemente em nome do teu querido e amado Filho Jesus Cristo, ó Pai Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor abra a mente do coração das pessoas, Pai amado, que estão sendo enganadas para não ser mais enganadas, das pessoas, ó Pai, que não estão com fé suficiente de cumprir a sua palavra, para que possa cumprir a sua palavra, Senhor. Nós pedimos nessa noite que repreenda todo o espírito do Satanás, repreenda, Senhor, todo o espírito do mal, Pai amado, que tem distorcido a sua palavra, Senhor, para fazer o mal na terra, Pai amado. Jesus de Nazaré, abre o entendimento dos pastores, dos homens que estão trabalhando com a tua palavra, para que eles possam voltar atrás dos seus erros, voltar atrás das suas manipulações, ó Pai. Salve esses homens, Senhor, tira da mente dele essa corrupção e esse mal, Pai. Nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, desde já, para todos sempre. Amém.